Fala pessoal, eu sou o André e hoje eu vou contar para vocês por que eu saí do moderno e comecei jogando no clássico. Então vou pegar a Mai, que foi um boneco aqui que eu joguei... Não, vou pegar o Ryu, que foi o meu primeiro boneco de moderno. Eu tenho 4 bonecos modernos no diamante. Vou colocar ele aqui, diamante 5. Meu Ryu tá diamante 5. Então, primeiro que a configuração do meu hitbox para quando eu jogo moderno e jogo clássico é totalmente diferente. Eu tenho jogado de clássico aí faz umas 2 semanas, eu acho. E aí eu fui pegar para jogar moderno de outro dia e, viu, não tava conseguindo fazer nada. Então, o moderno, ele tem vantagens, que é a barreira de entrada. É muito mais fácil você começar a jogar o jogo no moderno, porque o Hadouken, que seria a meia-lua, e soco fraco, soco médio ou soco forte, você aperta só um botão, que é o SP. Só que acontece, esse botão normalmente ele te limita, porque justamente isso, quando você faz no clássico, você tem ele lento, você tem ele o médio e você tem ele o rápido. No caso do moderno, ele só vai me dar uma possibilidade, que é o Hadouken forte. O Hadouken forte, ele é bom para quando você tá mais ou menos daqui. Tá fazendo uma pressão no canto, aqui, que você vem com esse golpe, vem com esse golpe. E você tem os autocombos, que é só você vir aqui e ficar apertando. Isso facilita muito pro cara que quer começar a jogar. Por quê? Porque ele quer conseguir fazer as coisas rápido. Antiaéreo é pra frente e um botão. Então o DJ pulou, pra frente um botão. Isso, gente, é muito mais fácil do que você fazer isso aqui. Pra frente, baixo, frente, né? Meia lua pra frente e choro. Só que, de novo, você perde o automático, você só vai ter o forte. Você não vai ter o médio, você não vai ter o fraco. Dependendo da distância que o seu oponente pula, você só consegue pegar ele no fraco. Ou você tem que esperar bastante para dar o forte. Mas, enfim. O moderno, ele é muito bom para quem está começando, porque ele vai te permitir a jogar o jogo de uma forma mais fácil. E ele foi muito bom para, né, no começo você faz aqui os autocombos, certo? Que é só você apertar o alto, segurar o alto, e por exemplo, aqui se eu aperto o médio, 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 ele vai dar esse combo. Se eu apertar esse aqui, ó, ele vai dar esse combo. Se eu tiver level 3, ele já vai emendar no level 3 do Ryu. Tá? O moderno, ele dá 20% menos de dano do que o clássico. E o moderno, ele o tempo do jogo fica diferente. Porque como você executa as coisas mais rápido, por exemplo, o antiaéreo que no clássico seria, no meu caso que uso hitbox, frente, baixo, frente, forte, médio ou soco fraco, eu só aperto 2 botões, né? Em vez de 1, 2, 3, 4, eu só aperto praticamente 1, né? Porque é pra frente e o special, que eu posso apertar os dois ao mesmo tempo, né? Mas enfim, são 2 botões. Então isso muda o tempo do jogo, porque eu consigo fazer isso muito mais rápido do que isso. Claro, com o tempo, prática de jogo, isso aqui eu faço bem rápido também. Só que ainda assim, o antiaéreo do moderno, ele é mais fácil de fazer. Você tem menos botões também no moderno, porque aqui eu só tenho esses 3 golpes do Ryu, e quando eu aperto o alto, eu tenho esses aqui. Também tenho, né, esse alto. O que acontece? O moderno, ele também fica mais fácil de você jogar com outros bonecos, porque vai ser praticamente tudo a mesma coisa. Todo boneco, você vai conseguir fazer um combo logo que você pega o boneco, né? Qual que é a contrapartida disso? É que você não controla recursos. Toda vez que eu usar o autocombo de médio, eu vou gastar 2 barras OD. E se eu continuar apertando e eu tiver 2 barras de especial, eu vou dar meu especial 2. Conforme você vai entendendo... Bom, então isso foi um primeiro ponto, né? Essas vantagens que o moderno tem, além disso aqui, que é uma das grandes vantagens do moderno, que é você fazer o especial,
Que o do Ryu, eu nem sei como que é no clássico. Deixa eu ver aqui se eu pego. Vou tentar meia lua pra frente e... deixa eu ver. Ah, é pra frente. Então, ó, o level 1, o level 3 do Ryu é 2 meias luas pra frente e chute. Aí. Tá. Você fazer esse movimento no final de um combo, né, junto com outros movimentos que você tem que fazer, é bem mais difícil, ou quando você tá na pressão no canto, de você só fazer pra baixo e o botão de especial aqui, ó. Eu tô aqui no canto, eu só aperto um botão. Olha que coisa. Só que aí ele vai dar 20% a menos de dano, olha lá. Deu 3.200. Agora se eu fizer ele direto aqui no comando do clássico, ele vai dar 3.730. Ah não, dá 4.000, olha lá. Deu 4.000, entendeu? Então você perde esse dano, né? O que aconteceu? Com o passar do tempo, eu comecei a fazer os combos de Ryu, grande parte deles no clássico já. E só finalizava às vezes com especial. Então, por exemplo... Então esse combo, eu já estava fazendo muita coisa no manual dele. Então conforme um jogador de moderno vai ficando melhor, ele começa a utilizar comandos de clássico para dar mais dano, enfim, e mantendo as vantagens do moderno, que é ter um antiaéreo muito instantâneo, ou quando você está no canto ele vem te atacar, você dá um level 1 assim de cara, muito rápido. Né? Então essas são grandes vantagens do moderno. Então como eu comecei a fazer muita coisa no clássico, eu testei, eu falei, deixa eu tentar jogar clássico, será que eu consigo agora? E eu consegui. Né, depois de muito tempo jogando. Só que aí, quando eu comecei a jogar o clássico, eu já tinha adquirido muito conhecimento do jogo como um todo. Tá? Então isso facilitou muito. E eu acho sim que é mais fácil você começar a aprender o jogo de moderno. Porque quando você joga de moderno, você tem menos botões para apertar e você pode prestar mais atenção do que está acontecendo no jogo. E aí que eu falo que o tempo do jogo ele fica diferente. Porque você pode prestar mais atenção em macro game. Quanto de recurso eu tenho? Eu tenho 3 barras. Quantas barras de drive eu tenho? E você pensar melhor nessas coisas. Pô, eu tô ganhando do meu adversário. Ele tá com pouca vida. Pra que eu vou pra cima? Deixa ele vir pra cima. Então, e aí quando você tá no clássico, você tá preocupado em acertar botão, você tem muita coisa pra apertar, que é sim difícil. Fica mais difícil de você pensar no macro game. Por outro lado, como é tão instantâneo os botões do moderno, você tende a nem pensar nessas coisas. Então o inimigo pulou, você já dá antiaéreo. Ele pulou, você já dá antiaéreo sem pensar. Como o clássico é mais complicado nesse sentido, eu tive essa sensação que o clássico me ajudou a muito ter calma, muito mais ter calma no jogo. Quando eu jogo de clássico agora, eu tenho mais paciência, eu consigo apertar um botão de cada vez. O moderno, por conta desse negócio do auto combo, eu ficava muito desesperado. Muitas vezes só apertando um monte de botão aqui. Aí o cara tava perto, eu desesperava, apertava um monte de botão sem parar. E aí eu não conseguia reagir a tempo. O clássico ele me ajuda muito mais a apertar um golpe, a esperar, ver o que vai acontecer, apertar outro. 1, 2, dei o combinho aqui, esperei a hora certa, ele tá me batendo, agora é minha vez. Eu sei o que eu vou fazer e faço o comando mais limpo. Então o clássico tem me ajudado muito nisso, em entender melhor o tempo do jogo, a reagir melhor ao jogo. Não que isso não dê pra fazer no moderno, tá? Dá sim, só que eu acho que quando você começa a jogar no moderno, é difícil quebrar essa barreira, porque você tá acostumado e você fica nervoso, fica no desespero e quer acertar o cara, né? Então ele te ajuda com essa falta de paciência. Agora eu vou numa partida que eu joguei contra um moderno, eu já de clássico, tá? De clássico eu comecei de Jury, e aí recentemente eu peguei o DJ, eu gostei muito do DJ, acho que eu vou continuar com o DJ, tá? O que acontece? O jogador de moderno, que não é um bom jogador, ele vai ter alguns vícios. Ele vai dar 1, 2 golpes aqui no meio, porque o neutro, eu sinto que o neutro... Olha, as diferenças que eu tô sentindo no clássico, tá? Principalmente é o dano e o neutro. Eu sinto que essas, pra mim, são as 3 grandes
diferenças que eu tô sentindo de jogando no clássico. É o neutro, eu tô sentindo o meu neutro muito mais forte. Jogar o neutro é jogar aqui, ó, dessa posição que você troca esses golpes, né? Aqui é o neutro do jogo, não é nem quando você tá muito perto nem muito longe. É uma posição neutra. O dano, eu sinto que dá muito dano e esses 20% eu tenho sentido que faz muita diferença, tá? E essa leitura, esse tempo, essa paciência, apertar um botão de cada vez, tá? Então, o moderno padrão, o que ele vai fazer? Ele vai trocar 2 golpes no neutro e vai querer dar Drive Impact, porque ele não sabe trocar no neutro. Outra coisa, você pulou assim, ó, neutro, o cara do moderno vai querer subir no antiaéreo, vai querer fazer isso aqui. Então é fácil você baitar o antiaéreo, porque você faz aqui, o seu inimigo do moderno dá o antiaéreo, você tá livre para dar um combão nele. Então são manias que quando você aprende moderno, sabe jogar contra o moderno, fica fácil de jogar contra o moderno. E assim, gente, o moderno, ele é forte, tá? Se você fala mal do moderno, não gosta do moderno, você tem que tentar entender, estudar um pouco mais o jogo, tá? Porque o moderno é uma ferramenta que tá aí, e a gente teve recentemente a Evo e o Kakeru, que foi o campeão da Capcom Cup, ele perdeu a Evo para um Ken que jogava de moderno, tá? Então, não pode generalizar. Um bom moderno, um cara que é bom no moderno, ele sabe os conceitos do jogo. Ele sabe a hora que tem que apertar, ele sabe fazer, ele faz vários golpes, ele faz no manual também, tá? Então, não se deixe enganar pelo que você escuta, porque você tá tendo uma dificuldade e só ficar xingando o moderno. Aprende a jogar contra o moderno, que você vai ver que na verdade quando você joga contra o moderno que não sabe jogar, é fácil, tá? E eu vou dar esse exemplo aqui mostrando um replay de um jogo aqui meu recentemente que eu fiz. Gente, eu tô começando agora, tá? De clássico, e eu joguei contra um Akuma moderno aqui, e eu quero falar um pouco, né, dessa partida para vocês entenderem o que eu tô falando, tá? Um Akuma Platina 1 moderno, eu jogo no NA, tá? Eu jogo no server do NA. Então vamos lá, eu já sabia disso, certo? Eu falei assim, olha, o moderno, o que ele tende a fazer? Trocar 3 golpes no neutro e dar Drive Impact. Então o que eu vou fazer? Eu não vou ficar dando sequência ao golpe que eu sei que não dá tempo de reagir. Eu vou dar golpe rápido, dar um fraco, um médio no neutro, porque eu tenho quase certeza que ele vai apertar o Drive Impact. E não deu outra. Não é que eu tenho uma super reação. Eu acho que a minha reação de Drive Impact é ruim, ela não é boa. Só que nessa situação eu conseguia prever, porque eu tinha essa informação. Assim, cara, um cara que joga no moderno, ele tende a fazer isso. Ainda mais um platina, né? Esse cara aqui não é um High Master, nem um Ultimate Master. Entendeu? Ó, Drive Impact de novo. Então tava ligado nisso. Nessa partida também eu tô testando, então eu tô aprendendo. Eu tô tentando fazer combos que eu quero acertar. Aí nesse momento eu assustei, por exemplo, e apertei o Drive Impact e tomei a sombra dele, né? Que é só pular ou dar um jab. Ó, de novo, mesma coisa, gente. Né? Aí eu encaixo um level 3 nele. Eu vou perder esse round. Aí se eu tivesse agarrado, mas enfim, né? Então, olha o que eu vou falar aqui, ó. Ó a vantagem. Você não pode pular contra moderno. Não pula contra moderno. Aí eu errei, porque você tem que estar prestando atenção. Quando o moderno tem level 1, 2 ou 3, sempre desconfia. Desconfia. Dá um cheirinho. Vou até repetir aqui, ó. Ele tinha level 3 ali, ó. Ele tinha CA, Critical Art. Eu não podia ter pulado. Entendeu? Ah, tava distraído lá e tal. Pulei e tomei. Já tinha ganhado o primeiro round. Sempre
Isso, lógico, quando você tá jogando contra o clássico também. Só que contra o clássico é mais difícil. O moderno, ele pode te dar um level 1, 2, 3 na cara a qualquer momento. Então, sempre que o seu oponente moderno... E ele vai querer, porque ele sabe que é uma vantagem que ele tem. Então, você... É só esperar e jogar o neutro normalmente. Porque ele vai toda hora ficar... Ele vai esperar tanto pra ter uma oportunidade pra usar isso. E se você não cair nesse bait e jogar sem forçar... A sua chance de ganhar é muito grande. Porque ele vai ficar sempre esperando o momento pra usar o especial dele. Ó, dei 1, 2 jabs ali. Ó, ali eu fui testar. Eu falei, vamos ver se ele tem a reação. Aí ele tinha. Porque faz parte do jogo, você testa, né? Às vezes você pula pra ver se o cara tem antiaéreo. O moderno não vai ter, mas contra o clássico, aí, de novo, mesma coisa. Entendeu? Então eu já faço um drive rush com um comando que eu sei que dá tempo de reagir. E eu já tô esperando. Aí eu tentei fazer o level 2 dele completo, errei o finalzinho das notas, mas valeu. Quase deu certo. Eu tava, nossa, vou conseguir pela primeira vez fazer no online. Aí, ó, subiu, perdeu. Tá bom? Então é isso. Olha, não tenho nada contra o moderno. Muito pelo contrário, acho que tem suas vantagens, tem suas qualidades. Eu comecei no moderno, se não fosse o moderno eu não tinha começado o jogo. Mas hoje, isso é pessoal, tá? Isso é de cada um, não tem certo e errado. Hoje eu tô me divertindo muito mais no clássico. Eu tinha um problema antes que é ficar mudando de boneco. Mas eu acho que tem um pouco a ver com o moderno, porque o moderno meio que os bonecos são a mesma coisa. Quer dizer, você consegue jogar com todos os bonecos fazendo a mesma coisa, não é que é a mesma coisa. E eu acho que o clássico, ele me deixa apreciar melhor o boneco, entendeu? Eu tenho que estudar mais, eu tenho que me aprofundar mais no boneco pra conseguir jogar o mínimo. E aí quando você fala, pô, vou mudar de boneco, você fala, ah, não, eu já me esforcei tanto aqui pra aprender esse boneco, deixa eu continuar com ele mais um tempo. Então, o clássico, ele tem sido muito divertido e eu vejo que ele tem me ajudado a melhorar nessas partes do jogo que eu comentei com vocês antes, tá? Mas, de novo, não tenho nada contra o moderno e acho que são duas ferramentas diferentes, estão aí para ser usadas. Acha o que você gosta, o que faz sentido para você e manda bala, tá? Obrigado, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Se tiver ideias também, manda aí. Valeu, até a próxima, abraço!